Olá, minha gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, como vocês queiram. Hoje a gente trabalha o capítulo 14 e o capítulo 14 traz exatamente uma temática bem complexa, uma temática bem questionada por o pessoal do credo, religião, que é exatamente nesse capítulo que nasce a chamada Igreja Protestante. O viés desse capítulo é a criação da Igreja Protestante. Ou seja, hoje nós temos a Igreja Católica Romana e temos a Igreja Protestante. Só que essa Igreja Protestante, criada no século XVI, ela deu vazão à criação de vários segmentos de religiões de caráter protestantistas, que nós chamamos comumente de evangélicos, crentes. Mas quem segue o Evangelho, quem segue a Bíblia, todo mundo é evangélico. Aí quer dizer que os crentes são cristãos? São cristãos. Quer dizer que os protestantes são cristãos? São cristãos, sim. E quando é que esse racha, essa divisão começou? Essa divisão começou no século XVI, por volta de 1517. A Igreja Católica do século XIV, século XIII, ou seja, da Baixa Idade Média, já vinha sofrendo algumas perdas. Eu lembro para você que lá no século XI nós tivemos o primeiro racha da igreja. Em 1054 nós tivemos a criação da Igreja Ortodoxa, a Igreja Oriental do Império Romano Oriental, Constantinopla, idioma grego, e a Igreja Católica oficial, que já existia, permaneceu em Roma, que tinha como idioma o latim. Então, o que foi essa reforma protestante? O nosso livro traz assim, olha, tempos das reformas, tempo das reformas. Aí ele fala que a cristandade viveu em crise, que a Igreja Católica estava em crise. Depois ele fala no nome de uma pessoa que quis resgatar, recuperar o prestígio da igreja. Aí ele fala exatamente do padre Martinho Afonso Lutero. Padre Martinho Afonso Lutero. Esse camarada, esse padre, ele queria exatamente resgatar a imagem da igreja, porque a imagem da igreja estava um pouco maculada, estava um pouco, digamos assim, com algumas falhas. A igreja da alta idade média, da baixa idade média. Aí eu lembro para você naquela época que eu falei assim, durante a alta idade média prevalecia o teocentrismo, do século V ao século X, a igreja prevalecia. O São Tomás de Aquino dizia que você obedece à igreja. Se você obedecer à igreja, você tem a sua segurança pós-morte para o céu. Século V ao século X. No século XI houve esse racha da igreja. Então formou-se a Igreja Oriental em Constantinopla e continuou a Igreja Católica em Roma, certo? Na Europa Ocidental. Quando foi no século XV, com o Renascimento, com o processo do antropocentrismo, com o processo dos questionamentos, do avivamento das ideias, nós temos então a chamada Reforma Protestante. Então, tem até aqui na página 189 a seguinte inscrição: Lutero desafia a igreja. Ora, naquele tempo, para você desafiar a igreja, tinha que ter muito conhecimento, tinha que ter muita precisão, e o Lutero tinha. O padre Martinho Lutero, em 1517, ele começou a questionar o comportamento dos padres da Igreja Católica, o comportamento da Igreja Católica, e ele queria o quê? Ele queria resgatar a imagem da igreja, ele queria que a igreja fundamentasse a sua ação nos princípios da cristandade, nos princípios da igreja, nos princípios deixados por Jesus Cristo. Leozinho, o que é que a igreja fazia que o padre Lutero estava contrário? Você percebe o seguinte: reforma religiosa, revolução religiosa que ocorreu na Idade Moderna, que quebrou, que provocou a quebra da unidade cristã. Havia só a igreja cristã na Europa. Agora, depois do século XVI, a igreja católica, a igreja cristã católica romana, dividiu-se em igreja católica romana e igreja cristã protestante, comandada pelo Martinho Lutero.
Causas, fatores que levaram foi exatamente o renascimento cultural, que o renascimento cultural, ele trouxe uma modernidade, ele trouxe uma mudança, ele trouxe a racionalidade, ele trouxe o individualismo, ele trouxe o personalismo, ele trouxe o avivamento das ideias. Renascimento, retorno da cultura clássica. Cultura clássica é a cultura greco-romana, é aquela em que o cientificismo prevalecia, é aquela em que a filosofia, a busca do saber, a sapiência, o manuseio do conhecimento, ele parou durante a Idade Média por conta da Igreja Católica. Quando foi no começo da Idade Moderna, temos a Reforma Protestante. Então, fatores: a influência do Renascimento, certo? Os abusos da igreja, do clero, dos padres, que não seguiam a filosofia cristã, a venda de indulgências, perceba bem, indulgências, venda de passaporte para o céu, venda de perdão dos pecados, para que a pessoa pecadora pagasse e garantisse sua entrada no céu. Venda de indulgências. Esse dinheiro seria para a construção da Basílica de São Pedro. Veja bem, a causa é nobre. Construir a Basílica de São Pedro, lá de Roma hoje, show de bola. Mas só que a venda de perdão dos pecados, a venda de relíquias sagradas, venda de materiais que não eram realmente sagrados, eram materiais comuns, mas vendidos como se fossem sagrados, como se fossem verdadeiros, e o povo enganado comprava, certo? A venda de relíquias, a venda de cargos eclesiásticos. Vamos supor que eu quisesse ser padre, e na igreja pagavam importância e ia ser padre, mas eu não tinha o conhecimento, eu não tinha o conhecimento teológico, eu não tinha o conhecimento bíblico, mas se eu quisesse eu ia ser padre, e podia. Então, a venda de cargos eclesiásticos, o padre Martinho Lutero era totalmente contra. Depois, a formação das monarquias nacionais da Inglaterra, da França, certo? Começou então esses reis a questionar o poder da igreja. E por fim, o surgimento do capitalismo, porque a Igreja Católica era contra o capitalismo. A Igreja Católica combatia a usura, que é o enriquecimento, que é a acumulação de riqueza. Então, a Igreja Católica sofreu um percalço, e a consequência principal dessa reação do Partido Lutero foi a divisão da igreja. A Igreja Católica permaneceu e surge a Igreja Protestante. Essas igrejas protestantes, elas surgem aonde? Elas surgem na Alemanha, com o Padre Lutero, elas surgem na Suíça, com um cidadão chamado João Calvino. O João Calvino, ele levou para a Suíça uma ideia nova, uma ideia de que o valor capital devia prevalecer, certo? Então o luteranismo condenava o comportamento da igreja. Então a gente percebe o seguinte, olha, que a reforma foi uma evolução de um novo viés, de um novo entendimento da religião cristã. Aí surge o anglicanismo na Inglaterra. O rei queria casar novamente, o rei queria, o Henrique VIII, ele queria que a igreja anulasse seu casamento. E a igreja disse: o casamento é indissolúvel. Ele disse: então pronto, eu vou criar minha própria igreja. Criou a igreja anglicana, lá na Inglaterra. Então ele passou a ser o rei e o chefe da igreja católica dele. Nós temos também a igreja calvinista. A igreja calvinista, ela desenvolveu-se na Suíça, com João Calvino. Ele pregava a salvação através da predestinação. Você nasce rico ou você nasce pobre. Então temos a igreja anglicana, a igreja luterana na Alemanha de Lutero e a igreja calvinista na Suíça. A igreja, para poder contrapor toda essa perda, toda essa divisão da igreja e a perda de fiéis, ela criou a Contra-Reforma. E a Contra-Reforma foi um movimento para resgatar a igreja católica. Então ela passou a tomar algumas medidas para poder resgatar a sua imagem, como é o caso da Inquisição, certo? Passar a eliminar a heresia, passar a julgar aquele pessoal que estava cometendo atitudes contra a igreja. Criou o Índex, relação de livros proibidos para os cristãos, e criou a Companhia de Jesus, que eram os padres jesuítas que eram mandados para a América
Para quê? Para catequizar o povo antes que a religião protestante chegasse. E temos também o Concílio de Trento. O Concílio de Trento é um conjunto de ideias para poder combater o avanço da religião protestante. Então é um capítulo bom de se entender, bom de se trabalhar. Eu quero que você tenha uma lida desse capítulo legal, resolva as questões do livro, as questões que eu estou propondo para você na atividade. E quando for segunda-feira, traga dúvidas das reformas protestantes, do surgimento das igrejas anglicana, luterana e calvinista, ok? Faça isso e segunda-feira a gente dissipa todas essas dúvidas. Um abraço, já esse período vai estar passando e a gente vê a normalidade, as aulas presenciais, claro, tem que ir gradativamente, porque o que deve prevalecer é a nossa vida, a vida dos nossos, da nossa família, ok? Um abraço, até a próxima oportunidade, fiquem com Deus.